minha vida que parece muito calma tem segredos que não posso revelar, escondidos bem no fundo de minha alma. Não transparecem nem sequer por um olhar. Vive sempre conversando a sós comigo. Uma voz que eu escuto com fervor. Escolheu meu coração para seu abrigo e dele fez um roseiral em flor. Vive sempre conversando a sós comigo. Uma voz que eu escuto com fervor. A ninguém revelarei o meu segredo e nem direi quem é o meu amor. Essa canção em homenagem ao nosso convidado de hoje, aqui no Bate-Papo Café Sonoro, refazendo a introdução que ficou perdida com uma live que não foi possível registrar, mas já já vocês têm o vídeo completo do nosso encontro com Vladimir Pinheiro. Pessoal, voltei. Não sei o que houve. Voltem, voltem. Volta, Marquito, Heitor. Não sei o que houve, gente. Marquito, será que é um problema de... Renata, bom dia. Eu não sei se é uma questão de conexão, porque caiu, ficou vídeo pausado para mim. E aí, minha única saída foi encerrar. Então, eu vou convidar novamente o Vlad. Vem, Vlad. Conectando. Agora Chegou sim. agora, rapaz? Você já chega causando assim, Agora entendeu? sim, eu derrubo a internet, é uma loucura. Quando você chega é um estrondo, não é possível. Nunca deu isso aqui, vai me Pois fazer é, não suar. entendi também. E aí, tudo bem, meu Tudo amor? ótimo, tudo bom. Na medida do possível, vamos levando, né? Isso aí é a obra do vizinho. Melhorou aí? Eu acho que deram uma pequena pausa. Mas eu não estou É reclamando porque claro. em breve vou começar a minha, então eu não vou Faça reclamar. isso. Então acolhe essa obra do vizinho para depois começar a sua, né? Pois é. Mas esse vizinho é muito presenteado, porque eu imagino você aí tocando, cantando, você Não, mas eles também. super me presenteiam também, eles cozinham muito bem, me convidam para jantar sempre. Gente, que É uma vizinhança maravilha! muito bacana e muito querida, então Ah, que não tem. ótimo! Olha a voz desse homem, ó, o Jeff Fagundes está falando. Não, Jeff, você para. não sabe da missa metade, esse homem é uma coisa. Que Olha, isso. o Marcos Chaves está aqui pedindo para eu repetir um pouco a introdução, a apresentação, para ficar registrado no vídeo, porque como eu tive que encerrar, Joia. Uhum. aí é ótimo que eu vou fazer a apresentação do Vlad com ele aparecendo, aí a gente vê o rostinho da pessoa, Eu ficando vermelho, estampando né? todo esse currículo dele aqui. Vencedor do Prêmio Shell 2020, categoria Melhor Música, Vladimir Pinheiro ingressou no meio teatral em 2002, no Cabaré Filosófico de Domingos Oliveira. Cantor, ator, músico e compositor. Esteve em cena sob direção de nomes como Paulo Betti, Sérgio Brito,
Aderbal Freire Filho, Charles Miller e Cláudio Botelho, Gustavo Gasparani, João Fonseca, entre outros. Isso tudo em espetáculos que rodaram o Brasil, né, Vlad? Sim, Assim, sim. a maioria Sim. vocês fizeram turnês e tal. Sim, sim. Atua como diretor musical, arranjador e compositor em espetáculos de variados gêneros, como o recém-premiado espetáculo As Comadres, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Ariane Minuschini, do Théâtre du Soleil, em Bonjour, madame. Paris. Não é? E eu vou falar para vocês que o Vlad se tornou o xodó da Ariane Não, Minuschini, imagina, não exagera também, Letícia. contando uma fofoquinha aqui. Não, não. E se deixar, a gente fica aqui nesse papo de comadres, então vamos falar logo das comadres, As né, comadres, Vlad? isso. Né? Eu fiz aqui um roteirinho em parceria com o Vlad, então também não vou surpreendê-lo tanto assim, apesar de que é um roteiro que pode ir para todos os lugares, né, Vlad? A gente vai fazer uma conversa aqui hoje, nesse episódio do Bate-Papo Café Sonoro, cujo tema é teatro musical, que é um leque imenso de possibilidades, né? Teatro musical daria uma temporada inteira aqui de conversas, muitas pessoas interessantes nesse meio que a gente poderia escutar. Então, hoje a gente vai dar uma pincelada de acordo com as experiências aqui do nosso querido Vladimir Pinheiro. E, para começar uma provocação, eu queria ouvir um pouco sobre esse processo com As Comadres, né, que foi com a Ariane Minuschini, onde o Vlad fez a direção musical e também a versão para o português das letras, não foi isso, Vlad? Sim. Então, eu queria saber o que você observou nesse processo na hora de fazer versões, né? O que você observa como desafio para fazer essas letras, essas canções caberem na boca das atrizes, né? Que eram só atrizes, mulheres. E falar um pouquinho das características desse espetáculo, que sim, era um espetáculo musical, mas bem diferente do que a gente no nosso imaginário tem como musical norte-americano. Né? Então, se você puder já pincelar aí a partir de outras experiências que você tem também com outros gêneros, enfim. É só uma provocação para você começar a contar para a gente aí um pouquinho. Bom, As Comadres é um musical canadense baseado na peça chamada Les Belles Sœurs, que é uma peça muito tradicional no Canadá, do Michel Tremblay, que fez muito sucesso nos anos 60 e que meio que mudou a situação da mulher no Canadá naquele período, né? É uma peça muito importante lá, muito reverenciada e um divisor de águas, de fato, na cultura do Canadá, né? E essa peça ele criou de acordo com a vivência dele, com as mulheres da família, com as vizinhas e tudo mais, com os problemas delas e tal. E que, como a própria Ariane disse, tem muito a ver, o 68 do Canadá tem muito a ver com o 2000 e pouco do Brasil. Assim, né? E por isso que muitas coisas do espetáculo caíram como uma luva para o nosso público e para as nossas atrizes. Mas já nos anos 2000, a ideia surgiu de transformar essa ideia lá no Canadá, de transformar essa peça num musical, né? Então, o que foi feito, na verdade, foi transformar os monólogos das atrizes em canções, né? E esse é o grande pulo do gato. Eu acho que a questão, o que faz esse espetáculo ser um musical tão diferente dos musicais mais tradicionais americanos, seria, além do fato de não ser um musical americano, seria o fato de você ter canções muito pouco poéticas, na verdade. Você tem canções muito literais, onde as letras cantadas são realmente textos teatrais, assim, são textos dos solilóquios, são textos dos monólogos das atrizes, né? E Sim. onde elas Vlad, cantam... as canções, elas já vieram compostas. Vieram compostas. Houve um trabalho de adaptação e de versão feitos por mim e pela Sônia Dumont, que a gente dividiu o trabalho, porque era muita coisa, muita música. E a gente teve um período muito pequeno, porque... eu já vou entrar nesse assunto, mas a gente teve um período muito pequeno para fazer as versões. E, claro, a gente foi ajustando, mas a gente precisava ter o pacote de versões pronto ou bem adiantado, porque a Ariane ficava vindo e voltando. Ela vinha, passava 10 dias, voltava para Paris, e vinha, e o processo todo foi criado durante alguns processos do Soleil. Então ela viajava, fazia várias coisas, fazia temporadas do Soleil na Grécia, e depois voltava, depois ia para o Japão, e depois voltava para cá, e depois estreava um espetáculo lá, e depois voltava para cá, e depois
alguns de nós fomos para lá também um período e ficamos lá. Então foi todo um processo muito se ajustando à agenda dela, né? E enquanto ela não estava aqui, a gente trabalhava musicalmente. A gente pegava as atrizes, se juntava e trabalhava musicalmente o espetáculo, né? Trabalhando os arranjos vocais, trabalhando o coro, trabalhando os conjuntos. E foi um processo bem louco, porque não bastasse a diretora não estar presente o tempo todo, a gente está sempre trabalhando, claro, sob a diretriz dela o tempo inteiro, né, nessa primeira fase, porque depois ela veio e levantou o espetáculo, mas foi mais de um ano nesse processo, né, e a gente não sabia qual seria a distribuição final. A gente tinha um elenco gigante ensaiando, mais ou menos 2 atrizes para cada personagem, a gente não sabia quem ia fazer o quê. E isso no musical é uma loucura, porque a gente não podia trabalhar assim, essa canção é a sua canção, vamos focar nisso, vamos trabalhar isso, enquanto ela canta, você e fazem o coro. Não, a gente não podia trabalhar assim, a gente tinha que trabalhar de um jeito onde todo mundo soubesse tudo, porque qualquer atriz poderia fazer qualquer personagem. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve um processo onde qualquer atriz pôde fazer qualquer personagem, independente de idade, independente de raça, de peso, enfim. Foi uma questão muito bacana que ela mesma levantou e falou, olha, as famílias brasileiras são misturadas mesmo, então essa família vai ser a Janaína Azevedo, que é branca, com a Maria Seixas, irmã dela, que é negra, e a Juliana Carneiro da Cunha, que é branca, também como irmã mais velha, e a filha delas, a Ariane Haim, que é negra. Ok, tudo bem, tá ok, não tem problema. E isso não foi sequer uma questão, isso, né? A gente teve um personagem que foi dividido pela Laila Garran e pela Lília Valesca. A Lília Valesca negra, gordinha, a Laila Garran branca e magrinha, fazendo o mesmo papel. Ou seja, você teve essa não preocupação com questão estética, com questão racial. É muito interessante isso que você está falando, né, Vlad? Porque nesse ponto difere completamente da ideia que a gente tem dos musicais, e acho importante a gente falar isso para os nossos estudantes. Tem alguns da Unirio que eu já vi aqui entrando, onde nas audições, às vezes você tem já nas audições são pedidos muito engessados. Você tem que caber na roupa, né? Caber, exatamente. Você a roupa tem que já se vem adaptar pronta, você tem que caber nela. Que está sendo pedido, né? O perfil já está pronto, você que se encaixe nele, né? Não, a Ariane foi no caminho diametralmente oposto disso. Assim, ela quis justamente dar a personagem para a atriz e não dar a atriz para o personagem. Eu acho que foi o grande diferencial. O que acontece, a questão maior de tudo isso é que você tinha um contingente gigante. Você tinha, acho que 23, 24 atrizes para 15 personagens. Então, sobrava gente, né? Então, ela criou um coro. Ficava todo mundo em cena o tempo todo, Ficava não todo mundo era em cena também? o tempo todo. Ficava todo mundo em cena o tempo todo. Porque houve a questão musical. Como a gente trabalhou todos os coros, tudo de música com todo mundo, eu não podia prescindir de atriz nenhuma na parte musical, na parte vocal, nos coros, porque eu precisava que todo mundo estivesse cantando. Aí eu sugeri, elas podem cantar de dentro, elas podem fazer um coro de coxia, as atrizes que não estão em cena naquele dia podem estar cantando de dentro. E a Reni falou, não, elas vão estar, vamos criar um coro, todas elas sentadas, e quem não estiver no palco vai estar no coro naquele dia. E tal. E foi muito bacana, foi uma experiência incrível para todo mundo, né? Porque claro, com certeza. Estava todo mundo em cena, descobrindo coisas. E no final do processo, o coro virou uma entidade fenomenal, uma entidade cênica incrível, assim, com 1000 respostas muito bacanas ao que estava rolando na cena, e o coro estava reagindo. E algumas atrizes dialogavam com o coro durante a cena, coisas foram criando vários jogos muito legais, né? Assim. Ô Vlad, aí vamos aproveitar então isso que você está contando, que é um grande barato, né, da gente perceber, e acho que essa conversa de hoje também um dos pontos é a gente mostrar que esse universo do musical vai além, né, de uma estética específica dentro do gênero, que é o musical norte-americano, da Broadway, que, claro, foi o que invadiu aqui, né, que veio para o Brasil há um tempo já, e é um grande mercado também para os nossos estudantes de arte, né, para atores e atrizes, mas que existe uma grande possibilidade de
de encenações, né? E você teve essa experiência com a Ariane Mnouchkine, que é um grande nome aí do teatro, e que propôs esse processo tão bacana e tão diferente. Mas como você é uma pessoa que passou por diversas direções, né? E, enfim, foi desde Miller e Botelho, né? Que trouxeram musicais importantes da Broadway, foram bem responsáveis por esse boom mesmo que a gente Sim, viu sem de dúvida. público. Em relação aos musicais, se você pudesse tecer um pouco as suas impressões, né? Assim, como é isso de um processo que é totalmente aberto, todas as atrizes podiam cantar tudo, e como é isso numa outra visão, assim, numa outra forma de dirigir? Isso acontece sempre, as pessoas escutam as outras trabalhando. Acho que você pudesse falar um pouco, você que teve todas essas experiências, e que, por outro lado, né, quer dizer, estou falando, conversar com o Vladimir é assim, porque ele é um ator que passou por tudo isso, e ele é um grande músico, arranjador, preparador vocal. Então, eu acho que essas funções também vão se misturando, assim, quando você está falando, por exemplo, da direção musical lá das Comadres. Ao mesmo tempo, você também está um pouco de preparador vocal, né? Porque na hora que você Uhum. concebe os coros, os arranjos, você também está envolvido nessa preparação. Eu não gosto dessa palavra, mas enfim, mais uma para a gente problematizar aqui, não vai dar. Acho que as Sim. coisas acabam se misturando. Então, assim, as suas impressões, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho, misturando também tudo isso, a tua experiência como professor, preparador, arranjador, músico, etc, etc, etc. Bom, eu já participei de vários tipos de espetáculos, né? Vários tipos de musicais. Em alguns deles eu trabalhei como ator, como compositor, como arranjador e já fiz de tudo ao mesmo tempo, às vezes ao mesmo tempo mesmo, né? Em alguns eu entrei só como ator, outros como ator e músico, né? No Milton Nascimento Nada Será Como Antes, era um elenco meio que de atores músicos, né? Era um elenco meio de atores cantores músicos. Tinha Délia Fischer, o Claudinho Lins, enfim, toda uma galera que tocava instrumentos, né? Estrela Blanco, Cássia Raquel, era um elenco de atores, cantores, músicos. Isso era muito interessante. O que tornava esse espetáculo um pouco diferente de tudo que o Miller Botelho tinha feito até ali, eu acho. Pelo menos do meu ponto de vista como espectador, né? Eles são diretores brilhantes e que trabalham sempre com espetáculos muito grandiosos enfim, espetáculos muito bem feitos, muito bem realizados. Mas esse espetáculo tinha uma cara um pouco diferente, assim, onde você tinha uma coisa intimista de atores músicos, assim. Então no final acabava virando uma grande roda de instrumentistas, cantores. Isso era muito bacana e isso transparecia. Isso a plateia percebia isso, apesar das cenas, das marcações, da coisa meio onírica, você percebia que tinha uma coisa muito raiz assim musicalmente, né? E Para foi quem um não processo. sabe, para quem não acompanhou, só para a gente localizar um pouco, era um espetáculo com canções do Milton Nascimento, não Exatamente. é isso? Transformado numa encenação. Numa Na verdade, encenação. nem tinha um enredo, nenhuma história, né? Sim, Não sim. tinha exatamente uma dramaturgia que conduzisse o espetáculo inteiro, né? Eles estabeleceram blocos de canções que queriam dizer basicamente a mesma coisa e criavam toda uma atmosfera cênica em torno daquilo. Era muito bonito, um espetáculo muito bonito que me deu muito prazer, assim. Mas eu fiz alguns espetáculos, como eu estava dizendo, onde eu acabei fazendo de tudo. A Borralheira, por exemplo, eu fiz, que era baseado numa ópera do Rossini, chamada La Cenerentola, que é uma ópera muito tradicional, que é a história da Cinderela. E aí a Vanessa Dantas teve a ideia de transformar, de trazer essa história para Minas Gerais, século XVIII. E aí, então, a gente adaptou isso, eu adaptei a música, ela adaptou o texto, com a realidade musical de Minas Gerais de todos os tempos. Então a gente usou viola caipira, a gente usou acordeon, a gente usou flautas e a gente usou instrumentos de percussão muito típicos, né? Tambor de congada e gunga, enfim. Foi todo um mergulho nisso para poder adaptar essa música italiana do século XIX para uma realidade mineira e brasileira. E, ou seja, eu estou dizendo isso para falar que
que realmente fazer de tudo tem essas vantagens, porque você acaba conseguindo mergulhar em vários aspectos assim E nas muitas da composição, possibilidades, das né, muitas Vlad? possibilidades, Assim, que a né? gente também não fique preso a achar que é sempre de um jeito e que é sempre a mesma ideia que nos espera, ou que a gente Exato. possa ter também, né? A gente está falando Uhum, aqui também de um contexto acadêmico universitário, então, uhum. quantas possibilidades não existem quando a gente fala em musical, né? Na verdade, é Porque um grande o que vem universo. sempre à cabeça e o que vem sempre ao papo quando a gente fala de teatro musical é o teatro americano, né? É o entendeu? É chapéu e bengala, é sapateado, que é muito bacana e é uma arte fenomenal. Mas assim, se a gente parar para analisar, o teatro musical tem 400 anos, né? É uma coisa muito antiga, assim. É um negócio que surgiu nas óperas italianas, do Monteverdi e tudo mais, no fim da Renascença, início do Barroco, já é uma coisa muito antiga, né? E, enfim, você Depois tem tivemos toda teatro de uma... revista aqui também, que tem Exato, toda uma exatamente. O Brasil história, tem... né? E o Brasil tem essa história, o Brasil tem essa tradição, né? Uma coisa que meio que se perdeu no tempo, mas o Brasil tem, sim, essa tradição, meio baseada, às vezes, no teatro da Belle Époque, uma coisa mais francesa que chegou aqui, que era mais influente culturalmente para a gente nesse período, do início dos anos do século XX e tudo mais. Mas o Brasil tem também essa tradição que vem do teatro musical francês, mais antigo, do teatro de revista, e que vem da ópera e que vem de tudo isso. Ou seja, não é uma coisa exclusivamente americana, né? Embora hoje em dia a referência maior que a gente tem no mercado seja do musical americano. Existe toda uma questão de preparação de atores. Assim, quando o ator jovem se interessa pelo teatro musical, ele busca o teatro musical americano, porque na verdade, Isso. o que E aí eu, faz com que ele se sinta, de certa forma, atraído. E eu, naturalmente, na primeira aula, já quebro com isso. Eu falo, olha, existem mil outras possibilidades, mil outras coisas. E falo um pouco eu detesto ser autorreferente, mas é impossível, porque você acaba tendo que falar um pouco da sua experiência. E, na real, as pessoas que vêm te procurar para fazer um trabalho com você, vêm te procurar pelo trabalho que você já fez. Né? Vêm te procurar claro. pelo quanto que elas já te viram em cena e pelas coisas que você já realizou. E eu sempre digo, olha só, eu trabalho com teatro musical desde 2002 e só fiz dois espetáculos americanos. Eu fiz Company, teve uma temporada no Rio de Janeiro com direção do João Fonseca, que é um musical do Sondheim, que é um musical muito tradicional, um musical clássico americano. E fiz, por enquanto, uma apresentação da Cor Púrpura. Essa história, Que eu meu me preparei para Deus. fazer enfim, fui para Salvador com eles estavam em turnê, fui para Salvador para poder Eu já aprender tinha o marcado com espetáculo. você o dia que eu ia assistir. Pois é, e aí estava tudo pronto, estava em cena e o Tadeu Aguiar virou para mim e falou, que é o diretor do espetáculo, o grande Tadeu Aguiar, virou para mim e falou, você já está pronto? Quer fazer amanhã? Quero. Ok, vou entrar. Então a primeira sessão do domingo eu faria, no lugar do Sérgio Menezes, que depois deixaria o espetáculo e eu assumiria o papel. Ok, fiz o espetáculo em Salvador, foi surpreendentemente bom, porque eu nunca tinha ensaiado e só de Surpreendentemente, assistir. Vladimir, a gente Não, eu nem mesmo fiquei imaginava que surpreso, seria. porque deu tudo certo, assim, mesmo sem ter ensaiado. Ensaiei algumas cenas chaves mais complexas e fui e fiz. E deu tudo certo, enfim, rolou. E é um papel grande, é o protagonista masculino do espetáculo. É realmente muita coisa. O cara não sai de cena e muita coisa de música, muita coisa de texto, muitas cenas difíceis. Tem uma cena de estupro, são coisas muito complexas e cenas onde ele grita muito, onde ele sabe. Eu não sabia como é que ia funcionar aquilo para mim. Eu tinha visto muito, eu tinha assistido muito, mas não sabia como é que ia fazer. Assim, na real, eu não sabia como. Eu não tinha visto ainda esse Vladimir em cena, nem eu tinha visto. Mas aí rolou e foi bastante bom. Ok, que beleza, vamos estrear no Rio, que ótimo. A gente passando o som no palco do Teatro Riachuelo, numa sexta-feira para estrear no sábado. Estava tudo certo, luz toda pronta, a gente passando o som para poder fazer um corrido do espetáculo e estrear. E aí veio a notícia de que o coronavírus chegou primeiro e que não ia rolar a temporada. Verdade. Foi justamente naquele dia onde foi dito que as coisas seriam canceladas. Né? Que bom que foram canceladas, realmente precisávamos cancelar, óbvio, isso é uma loucura, seria um absurdo que o teatro continuasse funcionando nesse período, mas como artista a gente fica sofrendo, como cidadão a gente sabe que é importante realmente haver essa parada, mas como artista é uma desgraça. Saudade do palco, né, meu Saudade filho? do palco. É uma espécie Saudade de de uma sala pesadelo. de ensaio, né, não? Nossa, que loucura, aquele cheirinho da sala de ensaio. Mas Vamos enfim, lá.
Mas o que acontece é que eu entrei em toda essa conversa para falar que o quê? Para falar que eu, na verdade, fiz pouquíssima coisa de teatro musical americano, assim, ou de teatro musical estrangeiro, né? Então eu acho que o teatro musical brasileiro é absolutamente fundamental, é pensar assim na música brasileira, é pensar assim, no Brasil a gente tem muito essa tradição de fazer musical baseado numa determinada figura histórica ou artística, né? Fazer um Biográfico. musical biográfico, enfim, existe muito essa tradição aqui, sobretudo no Rio de Janeiro. Então, gente, eu acho que o fundamental para quem está interessado nisso é correr atrás mesmo de aprender música, de conhecer repertório, de conhecer os compositores, de saber sobre eles, de saber sobre a composição de cada um, de saber sobre as obras, né? Eu acho que isso no Brasil acaba sendo mais importante que tudo. Assim, claro, eu acho que a formação é importante, sim. Tem que estudar canto, tem que estudar dança, tem que estudar interpretação, sobretudo interpretação, porque é fundamental. Para o Você vê, às vezes, teatro, né? pessoas muito Afinal de bem contas. preparadas que cantam muitíssimo bem e que dançam terrivelmente bem, que põem a perna na cabeça e fazem mil coisas. Mas na Tipo hora de atuar você, mesmo, Vlad. não, não ponho nunca, nunca pus a perna na minha cabeça nem na cabeça de ninguém. Eu- Ainda bem, né? a minha Ô, perna não Vlad, funciona para isso. Fala. mas olha só, eu queria que a gente falasse, eu acho que a gente não tem como falar do teatro musical, inclusive isso que nós estamos aqui comentando, né, e concordando que o teatro musical americano é a grande referência, principalmente quando os estudantes se interessam, assim, querem se preparar. Teve até uma perguntinha aí, eu já me esqueci quem fez, perguntando da preparação física, e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a preparação vocal e a técnica do belting, né? Hum, Eu sou de uma época, não sou tão antiga assim, né, Vlad? Mas não eu somos. assim que começou a se falar Fernanda Costa, minha amiga engenheira que está aqui Que perguntando maravilha, sobre os musicais, estou achando que que ela maravilha. tá a fim de mudar de área. Da época que começou a se falar de belting, eu me lembro que teve um workshop no Rio. E aí, sabe aquele assim, tava todo mundo lá? Todos os professores de canto da Uhum. época indo lá para entender. Imagina, estou falando de antes de internet, antes de Google, antes de chegarem todas essas informações super rápidas. Tenho lá uma apostilinha xerocada desse workshop, mas eu fiquei muito assustada porque eu vi uma técnica que estava se falando, né, super, de que era a técnica dos musicais, e a gente estava recebendo pela primeira vez um material para conseguir pesquisar sobre ela, mas uma técnica que se baseava o tempo todo em fonemas, né, da língua inglesa, Sim, né, com as sonoridades, e aquilo me intrigou, eu fiquei um pouco incomodada. E foi a época que começou a vir esse bando de musical e a cena se abriu totalmente para isso. Eu tinha muito nervoso de nervoso é uma escutar, palavra ótima. mas era exatamente isso, porque na hora do canto, das versões em português, eu não conseguia entender nada. Porque Você vai me você seguir. é, É, as pessoas estavam falando português, mas estavam cantando em inglês. Sim. Então eu fiquei com essa coisa do belting assim meio engasgada. Enfim, a minha trajetória me levou para outros caminhos, né? Aí veio o nosso Marco Zero, meu e seu, né? Do Onde nosso tudo começou. Domingos, que aí É, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, mas que é praticamente o antimusical, né? Nesse total. sentido de que nós estamos Em falando. absolutamente todos os aspectos. Todos os aspectos, mas para mim foi um alívio, foi um Sim, respiro, sim. porque eu não precisava mais pensar naquela questão que estava me angustiando. Uhum. Enfim, fui para outros caminhos em relação ao canto no teatro e vejo aí que o belting continua, é uma pergunta frequente em sala de aula na universidade, né? Se precisa estudar o belting, o que é o belting. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim do que você pensa, da sua vivência em processos de preparação vocal para esses musicais todos que você está falando. Você acha que o belting é realmente a chave para cantar no musical?
Depende do musical. Eu acho que todos os tipos de musical, enfim, todos os tipos de teatro, né? Eles vão estar meio que submetidos a uma determinada estética, né? Você não pode chegar no musical brasileiro que fala sobre o samba cantando como se estivesse cantando no New York, New York. Vai ser uma outra pegada. Você vai ter que buscar uma outra sonoridade, né? O belting ele vem de uma tradição de musical americano antiga, né? Onde você tinha que produzir muito som, tinha que gritar e fazer um som muito metálico para você cobrir a orquestra e ser captado pelo microfone que ficava lá na frente, assim. Você não tinha esses microfones que a gente tem hoje, que estão cada vez menores e mais incríveis e mais sensíveis. Então era praticamente ópera, né? Era praticamente cantar numa sala de concerto com uma grande orquestra e com uma projeção, com um tipo de projeção que furasse aquela orquestra. Então, para que você conseguisse uma sonoridade que, diferentemente do canto lírico, tivesse legibilidade, assim, para que fosse compreensível, porque o canto lírico não é compreensível, e assim, ok que não seja, porque faz parte da estética do canto lírico ter uma sonoridade mais arredondada, mais escura e onde a palavra talvez não seja lá tão importante, porque o que importa realmente é a execução, é a sonoridade, enfim, são mil questões. Para que você tivesse um som mais compreensível, você buscava, você não, porque você não estava lá nessa época, porque isso tem muitos anos, o ator-cantor ele buscava uma sonoridade bem aberta e com um som muito forte, né? Então você tem grandes expoentes do teatro musical americano, Ethel Merman, por exemplo, que você pega vídeos dela hoje e você vê, caramba, como é que gritava assim, como é que conseguia, porque é realmente um som muito forte, muito potente e com uma voz muito metálica, muito na frente, né? O tempo foi passando, essa sonoridade permaneceu como uma estética específica do teatro musical americano, né? A sonoridade permaneceu, só que houve um desenvolvimento tecnológico, né? Ao mesmo tempo em que você passou o musical foi se desenvolvendo e foi sendo mais pulverizado, você começou a ter espetáculo em salas menores, você começou a ter também uma melhora técnica, enfim, você passou a ter uma microfonação bacana e tudo mais. Isso não passou a ser mais necessário, assim, do ponto de vista da projeção, do ponto de vista do volume de som. Da potência, né? Da potência necessária para você encobrir uma orquestra. Para você furar e chegar na plateia. Mas, por outro lado, a estética vocal, aquela sonoridade, digamos assim, já estava fixa naquele estilo. Assim, já faz parte do estilo você cantar daquela forma. Aquele som fazia falta para o público, digamos assim, para aquele tipo de musical. E aí começou a se estudar o que é isso. Como é que isso acontece? Como é que a gente consegue fazer isso? Enfim, nesse período que você está falando, dessa palestra, dessa série de palestras, eu me lembro dessa época. Me convidaram para ir, eu acabei não indo. Mas você eu me era lembro. Uma criança, Vladimir. Não. Temos a mesma idade. Você é mais nova que eu. E aí, o que acontece é que eu me lembro desse período, sim. E desse período para cá, a coisa já mudou. Óbvio, existe sim essa necessidade estética desse canto mais aberto, mais claro, mas eu acho que muita coisa do que é feita aqui já foi mais adaptada para a nossa sonoridade. Assim, não estou querendo defender, porque me incomoda muitíssimo essa coisa, sobretudo a coisa de desqualificação das vogais, assim, e das consoantes. Eu acho um horror, assim, você cantar um U, o que era para ser U, cantar em O, porque aquilo vai melhorar. Não, eu acho uma besteira. Eu acho que U é U ou é O. Sabe? Eu bato sempre nessa tecla porque não faz o menor sentido você descaracterizar um idioma em prol do seu canto. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que você tem que dizer. Né? Se a estrutura, se o objetivo desse tipo de canto é justamente favorecer o que está sendo dito, eu acho que é um absurdo você descaracterizar isso em prol de uma realidade que não é sua, né? Para ficar parecido com o que os americanos fazem. Eu acho uma bobagem. Ou parecido com o que qualquer outro cantor de qualquer outro lugar do mundo faz. Eu acho uma bobagem, eu acho errado. Né?
Mas o que Eu a acho gente que a tem gente visto... está falando, né, Vlad, assim, sim, fazer musical exige sim uma preparação física, vocal, resistência, né? Geralmente são espetáculos longos, espetáculos que exigem do corpo, E mais de uma voz, sessão por dia, né? Você tem mais de uma espetáculos sessão, que você faz mais temporadas de uma, né? longas, É. e que exigem sim, né, uma saúde no sentido mais amplo, Sim, sim. É. mas que a técnica não deve ficar maior do que o que você foi fazer lá, né? Óbvio, Que é óbvio, não há estar a dúvida. serviço de um texto, de uma dramaturgia, de Exatamente, uma. óbvio, isso é. Então, é porque eu acho que isso acaba ficando, às vezes, um limite tênue, né? Sim, Quando a pessoa investe demais numa preparação que é exatamente. É. física, Aham. né? Física, inclusive, quando eu falo da voz, nesse sentido também, né? Uhum. De que eu preciso desenvolver e potência, e extensão, Uhum. e sim, ok, mas isso não pode ser maior do que o que você foi lá fazer. Deixa eu ver aqui que tem Exatamente. uma questão, desenvolver um trabalho harmônico entre voz e corpo, uma expressão maior. E tem Exatamente. aqui uma pergunta. Teatro Musical de Brasília está perguntando: gostaria de ouvir de vocês sobre o preconceito acadêmico com relação aos musicais. Isso está mudando? Quer falar, Vlad, um pouquinho? Você acha que tem um preconceito acadêmico? Acho. Acho sim. É, e não entendo bem por quê. Eu acho que o teatro musical ele traz muitas possibilidades técnicas, muitas possibilidades artísticas. É um teatro, é uma forma de teatro que envolve muita coisa. Não só para quem está em cena, mas envolve muitas áreas de criação artística, né? Você tem, em geral, equipes muito grandes, você tem centenas de pessoas trabalhando para que as coisas aconteçam. E do ponto de vista artístico, eu acho que é forte nesse caso, porque você tem muita gente trabalhando junta. E do ponto de vista de mercado, eu acho que deve se considerar, porque é um mercado grande, né? Não nesse momento, Claro. mas é um mercado grande e é um mercado que realmente sustenta muita gente. Assim, eu acho que é uma parada muito importante, assim, nos rumos que as coisas foram tomando, né? É, mas eu acho, sim, que há um preconceito acadêmico, sim, né? Talvez justamente por todas essas questões de vir de fora, de ter esse contexto das peças que são remontagens em geral, que são visões de brasileiros sobre coisas que já foram montadas fora, que foram criadas fora, né? E você tem, realmente, isso existe de fato, você tem espetáculos que são muito fora da nossa realidade, né? A cortina abre e tá a atriz no meio do palco fala: John, prepare o trenó, sabe? Uma coisa que, francamente, uma coisa que, né, Mas tudo ok. bem, o teatro pode nos Sim, levar para o tudo bem do ponto trenó. de vista de que é uma obra de arte, né? Você contextualizando isso e entendendo que isso faz parte de um recorte de um determinado lugar e tudo mais, e da mesma forma que você monta a Gaivota, que você monta Três Irmãs, você monta espetáculos que são feitos para públicos específicos de outros lugares, né? E você monta Sim. aqui adaptando ou não, ajustando ou não para a nossa realidade daqui. Então, eu acho que o musical seria a mesma coisa. Eu acho, sim, do ponto de vista artístico, de criação, há grandes obras. Existem grandes obras de teatro musical, grandes obras, Talvez assim. a gente conheça pouco, né, o leque das Sim, possibilidades, né? talvez, Ainda não talvez, tenha chegado mesmo a um campo exatamente, de pesquisa mais expandido, E né? sobretudo Acho, porque eu acho que esses espetáculos que eu consideraria grandes obras, que são espetáculos musicalmente muito fortes e com grandes possibilidades dramatúrgicas, grandes possibilidades de encenação e de interpretação, esses espetáculos, na verdade, não são montados aqui, né? Esses mas não você vêm. está aí para isso, Vladimir. Não, Estamos porque esperando da os sua direitos são pessoa. caríssimos e o público não vai ver,
porque são espetáculos absolutamente obscuros para o público brasileiro. Aí a gente entra de novo, né, na questão de pesquisa e de mercado. Exatamente. Mas eu gostaria de falar que na Unirio a gente tem um projeto belíssimo, do professor Rubinho, que é o projeto Teatro Musical da Unirio. Inclusive, amanhã eu vou estar numa live que maravilha. Lá com o pessoal do Teatro Musical, falando sobre o canto no Teatro Musical. E só um pequeno adendo. Desse projeto do professor Rubinho na Unirio, tem muita gente, mas muitíssima gente no mercado hoje em dia. Muita gente que veio desse projeto, que passou por lá, e que hoje está atuando pra caramba no mercado Rio e São Paulo. Saindo preparadíssimos, é um processo muito belíssimo. bem preparado, eles têm um processo muito sério, né? Eles têm um processo muito sério, muita dedicação, muitos profissionais envolvidos. É muito emocionante ver quando ele junta a equipe toda no palco, né? Porque tem aquele elenco imenso e aí sobe aquela galera toda envolvida, mais de 50, 70 pessoas. Aí, ó, o João Márcio, que é do projeto, Cadu, @Unirio Teatro Musicado. É isso aí. Aí depois, pessoal, põe o link aqui dessa live de amanhã, se vocês, Cleverson, todos os nossos estudantes lá da Unirio, que são do projeto da Unirio Teatro Musicado. Eu não me lembro, eu acho que já virou teatro musical, hein, gente? Porque isso também é uma outra questão, musical, musicado, mas que a gente não vai entrar, Vladimir, que não vai dar tempo. Não. Porque a gente está aqui, faltam 10 minutinhos para a gente encerrar, e eu queria que a gente falasse lá um pouquinho mais, se debruçasse um pouquinho mais sobre o nosso ponto comum, onde a gente se conheceu, que foi no espetáculo do Domingos Oliveira, que era o Cabaré Filosófico, na montagem de 2002. Ó, o João Gaspar está aqui comentando que adorava o Cabaré Filosófico, teatro, música, inovadores. João Gaspar, aniversariante do dia. Que maravilha, parabéns, João Gaspar. Junto com o Ivan Lins, sua referência. Que beleza, olha, estamos bem. Estamos bem, né? Mas, enfim, o Domingos, né? Na verdade, além do carinho, e Ricardo Kozovski, que esteve com a gente nos cabarés, também entrou aqui. Queridíssimo. Professor da Unirio também. Professor da Unirio. Eu tenho a minha experiência, né, do que foi isso, na trajetória que vinha da música, de aulas de canto e as regras todas musicais dos certos e dos errados. E aí a gente cai naquela loucura maravilhosa, que é aquela sala de ensaio do Domingos, aquele antimusical. Então, eu estou brincando com esse termo, mas o que eu queria falar, né, da minha experiência foi quando eu estava numa cena, ensaiando, Domingos, e aí cantava, né, e tudo que a gente sabia de canto, e aí estou cantando e o Domingos olhava para mim e falava: Tita, canta menos, fala melhor essa canção. Caraca, mas o que é isso? Socorro! Mas isso foi definidor para mim, assim, na minha pesquisa, no que hoje eu penso sobre o canto em cena. E eu queria saber de você, né? Que foi a sua primeira experiência no teatro. Sim. Nesse musical doido que era aquilo ali, aquela delícia. Falar um pouquinho da sua trajetória, né? De onde você vinha, porque você tem uma formação erudita, né? E como isso foi definidor ou não para o que veio depois. Não, o Cabaré Filosófico foi onde tudo começou. Eu estudava na Escola de Música Vila Lobos, fazia o curso de orquestração e arranjos, e aí eu me metia em tudo lá. Tinha que acompanhar alguém, eu ia, acompanhava. Tinha os festivais da escola, eu ia, compunha, formava um grupo e ganhava o festival. Enfim, eu procurava tá sempre atuando e, enfim, no Vila Lobos naquela época você tinha um café em cima, onde você tinha sempre contato com os professores. Aí eu escrevia uma coisa para fagote, aí o professor de fagote sentava, você levava, ele tirava o fagote e tocava aquilo que você escreveu para o instrumento. Uau. Então eu cheguei a ter quartetos de cordas, assim, experiências minhas de escrita, que o pessoal ia e tirava o instrumento lá, os professores tocando. Então é uma coisa que era fenomenal, era uma experiência muito bacana. Então, como eu me meti em tudo, o diretor, que era o Zé Maria Braga na época,
me convidou para ir à casa de um diretor amigo dele que gostava muito de cantar e que queria que alguém acompanhasse. Bom, lá fui eu, e quando eu cheguei era o Domingos. E aí eu fiquei trabalhando com ele durante 7 meses. 7 meses. Eu ia na casa dele, tocava umas 2 vezes por semana, ele me dava um cheque e eu ia embora para casa. Era meu job, assim. E aí acontece que um belo dia o Domingos falou, olha só, eu quero remontar um espetáculo que eu monto sempre, que é o Cabaré Filosófico. E aí, estou sem pianista, porque o pianista que trabalha sempre comigo virou ator. Aliás, isso é uma coisa que acontece. Todo músico que trabalha comigo vira ator, se prepara. Aí eu falei assim, ok, tudo bem. E aí, enfim, a gente começou a ensaiar e o processo foi acontecendo. E trabalhando com as pessoas, e com você, e com a turma toda que hoje são amigos queridos. E as coisas foram acontecendo. A partir desse espetáculo veio o convite do Paulo Betti para fazer a canção brasileira e a partir dali todos os espetáculos foram acontecendo. Então, minha mãe dizia que Domingos era meu pai, que não era só meu padrinho de teatro. Domingos não é seu padrinho, é seu pai, né? Porque tudo que aconteceu na sua vida a partir dali, dessa coisa mágica dos espetáculos, de um espetáculo gerar um convite para um outro e tudo mais, tudo isso aconteceu por conta desse processo louco e incrível, né? Incrível. E aquele canto do Vlad que chegou lá, né, que ainda tinha um canto mais erudito, né? Sim, sim. E essa concepção do Domingos do canto mínimo. Ele não gostava, ele falava pra gente no Vlad, você lembra disso? Ele falava pra gente, ele não entendia por que a gente estendia nota se acabava a palavra. Não tinha porquê. Se a palavra acabou, acabou. Acabou. Não tinha por que estender a nota. Assim, era esquisito, mas foi bem interessante. Faz sentido. Né? Assim, a gente que veio da música, né? Então eu queria saber de você, assim, a respeito do canto. Porque primeiro você começou com ele, você tocava mais e ele cantava, né? Que já era também um grande barato, escutar o Domingos cantando, o jeito dele de cantar, e ele que saía mudando as tonalidades. Eu custei a entender. Claro. Porque ele botava a partitura na minha frente, ele tinha coleções de partituras, né? Ele tinha pastas. Muita coisa, muita coisa. Ele botava a partitura, vamos ver isso aqui. Eu começava a tocar o que estava escrito. E aí ele vinha num outro andamento, numa outra coisa, meio que falando e desrespeitando a métrica. Eu custei a entender isso e criar esse meio termo entre o que estava escrito e o que eu estava ouvindo ele fazer. Eu custei a entender. Mas quando eu entendi, falei, ok, Domingos. A partitura é importante para você se situar e entender o que o compositor quer, mas, por outro lado, você tem que entender também o que ele quer. E como ele quer dizer. Muito bacana te ouvir falar isso, né, Vlad? Porque eu acho até para a gente também costurar um pouquinho de tudo que a gente falou e começar a nos encaminharmos aí para o final desse encontro delicioso aqui com você. Eu acho que isso é uma característica do Vlad, que a gente está brincando aqui com o Domingos, que foi essa sacada, né? O que está entre a partitura e o que o diretor está querendo. Né? Que no caso do Domingos, para quem não conhece, Domingos Oliveira, vão pesquisar, não sei se os cabarés estão na internet, né? Eu sei que tem um cabaré que tem a gravação dele inteiro, que é o Cabaré 3, esse você nem fazia. Não fazia. Mas enfim, daqui a pouco esse material vai estar aí disponível. Então, com Domingos, a gente experimentava realmente, entre a partitura e o diretor, tinha muita coisa. Tinha muita coisa. Né? Era todo um universo do Domingos, a concepção dele do que era cantar, e cantar era se divertir. E eu adoro uma frase dele, que é: pensar não é agir. Falar é agir se alguém te escuta. Cantar é agir, mesmo que ninguém te escute. E isso era um lema para ele, né? Então ele adorava cantar e pronto. Também quando ele queria cantar, ele montava um espetáculo para que ele pudesse cantar. Sim, exatamente. E ele falava isso. Eu chamei uns amigos meus aqui que sabem tocar e que sabem cantar. E assim, enfim, e era um cabaré divertidíssimo e com qualidade musical. Mas acho que o bacana da gente escutar do Vlad é isso, né? Quanta coisa entre a partitura e a direção e a concepção de um espetáculo e a canção que vai acontecer daquilo ali. A canção não está na partitura colada, Exato. Né?
E Exato. também não está só no desejo da encenação, assim, mas acho que a gente está falando é disso, né, Vlad? Assim, de que não há uma só forma dessa partitura ganhar os corpos, vozes, o palco. E, enfim, é isso. Eu queria te agradecer muitíssimo por essa conversa que poderia durar aí muito tempo. Aliás, que já dura muitos anos e muitos, né? E que a gente continue sempre juntos com os nossos duetos. A gente não vai poder fazer o nosso dueto, porque Porque não a gente funciona. já viu que na live não funciona. Limitações técnicas seríssimas. Mas eu quis fazer aquela surpresinha para você ali no Foi começo. maravilhoso, maravilhoso. Fiquei arrepiado. Aquela canção, para mim, ela é nossa. Ela é Que nossa, é da total. época, né? Vamos contar, né, Vlad? Que a gente era o casalzinho jovem do domingo. A gente era o casal jovem. Que maravilha, né? Nós éramos o casalzinho jovem. Então, meu amigo querido, amor da minha vida, queria te agradecer demais por ter topado essa conversa aqui. Dizer que o Bate-Papo Café Sonoro ainda continua, ainda temos alguns episódios aí à frente. Assim como o meu celular deu ruim aqui no começo, que eu tive que reiniciar, o meu computador que está aqui atrás também está todo esquisito. Não vou mostrar o slide, porque eu acho que eu vou me demorar muito até conseguir encontrar ele de novo. Mas terça-feira que vem tem encontro 10 da manhã, horário de Brasília, 9 da manhã, horário de Dourados, porque temos uma galera de Dourados que está aqui com a gente. E é o César Linelli. Marquito, me ajuda aí. É o César Linelli, eu não me lembro o nome do convidado, falando sobre coisas sonoras. Então, vamos ver o que eles vão aprontar aí na semana que vem. Lembrando que o Bate-Papo Café Sonoro é, então, um projeto do grupo Vocalidade e Cena. Márcio Vieira é o convidado da semana que vem. E as lives são transmitidas pelos arrobas dos professores. Cada semana é um pesquisador que conduz a live. Sou eu, Letícia Carvalho, César Linelli, Sulian Vieira, Marcos Chaves e Vlad. Muito obrigada. Pesquisem mais sobre esse rapaz incrível, porque além de tudo isso que ele contou aqui, ele não deu nem tempo da gente chegar. Tem o trabalho autoral dele, tem o álbum dele, maravilhoso, arranjos belíssimos, essa voz, travesseirinho, cantando, uma canção mais linda que a outra. Tá no Spotify, né, Vlad? Tá no Spotify. Vladimir Pinheiro, Basta Acenar. Basta acenar. É isso Meu aí. amor, um beijo enorme. Eu que agradeço, você. foi um prazer imenso e se pudesse continuaria conversando o dia inteiro. Foi muito bom. A gente continua depois. Depois a gente continua. Tá bom. Um beijo. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Tchau, tchau. Beijo.